Hello, hello, hello! Aqui é um teste para a gente começar a iniciar as aulas de teoria musical para violinistas. Eu tenho aqui como referência o método da Maria Luísa Priori, mas tenho visto que, sim, apesar de ser um dos melhores, a linguagem não foi atualizada, né? Eu acredito que deveria existir uma atualização. E aí vou pensar sobre como trazer esse método que é tão maravilhoso numa linguagem mais contemporânea, beleza? Finalizando aqui esse teste. Beleza? Então, uma das coisas que é muito importante da gente aprender sobre as figuras de valores, além de seus nomes, né? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa, as suas pausas, que no caso terão os mesmos nomes, só que a gente vai falar pausa da semibreve, pausa da mínima, pausa da semínima, e assim por diante. O que é mais importante dessas figuras aí, além do nome e as pausas, é você saber esse número que está aí abaixo, na tabela, abaixo do nome tempo. Esse número 1 vai representar a primeira figura de todas, que é a semibreve. Ela é a maior figura de valor. Não importa qual seja o compasso, ela sempre será a figura de maior duração, certo? Então, a gente vai dizer que ela é o número 1, ok? Vamos memorizar e sempre pensar no 1 quando a gente vê a semibreve, porque ela é a primeira figura da tabela. E aí, 2 será a próxima figura que vem depois da semibreve, que é a mínima. E por que 2? Porque ela é a segunda? Nesse caso, não vamos usar isso como referência. Porque a semínima, por exemplo, tem um 4 ali. Vocês estão vendo, né? Tem o número 1 aí. 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 oitavo, 1 16 avos, 1 32 avos e 1 64 avos. Então, não é pela sequência, mas nós dizemos que a semibreve é a primeira, por isso o número dela será o 1. Com as próximas figuras, o que vai acontecer? Nós vamos usar sempre a semibreve como referência. Então, a mínima, o número dela, eu quero que vocês prestem atenção sempre no número da direita, tá? Por mim, nem teria aí 1, 2, 1 sobre 4, não teria só o número da direita, mas foi a melhor tabela que eu consegui encontrar para vocês. De qualquer maneira, esse 1 que está ali na frente significa que está relacionado à semibreve, tá? Então, a mínima vai ter um número 2 porque são necessárias duas mínimas, desculpa, são necessárias duas mínimas para fazer uma semibreve, tá? Então, se o compasso for simples e a semibreve dura 4, então duas semínimas, que vão durar 2 tempos, né? 2 mais 2 vai ser 4, ou seja, duas mínimas é igual a uma semibreve. Espero que esteja ficando claro. Vamos para a semínima. Por que é o número 4 ali? Porque são necessárias 4 semínimas para fazer uma semibreve. A cocheia, por que tem um 8? Vai seguir a mesma lógica para tudo, tá? É preciso 8 semicocheias para fazer uma semibreve. E sempre esse número da figura vai estar relacionado à semibreve, que é a primeira figura que a gente tem como referência, tá? A semibreve vai derivar, né, todas as outras figuras, ok? Então, na fusa, a semicolcheia, tenho 16, porque são necessárias 16 semicolcheias para fazer uma semibreve. Daí vem a fusa, 32. São necessárias 32 fusas para fazer uma semibreve. E por último, a semifusa, que tem 64.
São necessárias 64 semifusas para fazer uma semibreve. Um detalhe aí, se vocês observarem, começa dobrando, né? A mínima é 2, aí depois vai ser o número da semínima 4, depois vai ser 8, depois será 16, porque são frações, tá? Só mais um detalhe para ajudar aí, mas memorizando o número de cada figura já vai facilitar muito a compreensão sobre compasso, como ler essas figuras de acordo com o número que fica ali depois da clave de sol. Eu espero que essa parte tenha ficado claro. É mais decoreba mesmo, para memorizar. Compasso simples. Vou tentar, gente. Vou ler aqui e trazer de uma maneira mais contemporânea, tá? Então, olha só. O que tem escrito aqui no livro da Maria Luísa Priori? Generalidades. Já começa com uma palavra assim difícil, mas vamos desmistificar isso, né? Generalidade. Será que vem do verbo generalizar? Vamos ver. As figuras que representam o valor das notas têm duração indeterminada, isto é, não tem valor fixo. Então, quando você vê lá uma semibreve, pela maneira como é ensinado, a gente pensa logo que a semibreve dura 4 tempos. Só que não é bem assim. Depende do compasso. Então, se o compasso for um compasso simples, geralmente a semibreve vai sim durar 4 tempos. Mas se ele for composto, aí já é outra história. Tá? Então, principal questão aqui, não é fixo, ok? Continuando. Para que as figuras tenham um valor determinado na duração do som, esse valor é previamente convencionado e é a esse espaço de duração que se dá o nome de tempo. Beleza? Assim, estabelecemos que a semínima tem duração de 1 tempo. Veremos que a mínima valerá 2 tempos, visto o seu valor ser o dobro da semínima. E a semibreve valerá 4 tempos, uma vez que a cocheia valerá meio tempo, pois são precisas 2 cocheias para a formação de uma semínima. E assim por diante. Eu vou compartilhar, deixa eu ver, um slide que mostra ali a sequência, que vai ser sempre assim: começa com a semibreve, aí logo em seguida vem a mínima, que vale a metade da semibreve. Depois vem da mínima, vem a semínima, que vale a metade da mínima. Depois vem a cocheia, que vale a metade da semínima. Então, sempre a nota seguinte vale a metade da nota anterior. E eu vou compartilhar aqui de alguma maneira, porque para mim ainda é novo esse sistema aqui de gravar aulas assim. Mas eu vou compartilhar porque é muito importante essa imagem da sequência das figuras musicais. Assim fica muito mais fácil das figuras musicais e das figuras de valores, né? Melhor falando, acho que valores é mais interessante. Assim fica mais fácil compreender mais para frente sobre isso dos valores não serem fixos, ok? Os tempos são agrupados em porções iguais, de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 4 em 4, constituindo unidades métricas, às quais se dá o nome de compasso. Então, os compassos de 2 tempos são chamados de binários. Os compassos de 3 tempos são chamados de ternários e os compassos de 4 tempos são chamados de quaternários. Cada grupo de tempos, isto é, cada compasso, é separado pela seguinte é separado do seguinte por uma linha vertical. Aqui ela chama de travessão, mas a gente chama de barra de compasso atualmente, porque é muito mais simples. Então, tá tudo isso aqui que eu acabei de ler nessa página
Que página é essa? Página 20, ok? Bem introdutório sobre compasso. A gente precisa saber que os valores não são fixos e que existe compasso binário, ternário e quaternário. Analisemos os termos das frações que representam os compassos simples, ainda falando sobre compassos simples, que é a base de tudo para você compreender os compassos compostos. O numerador, o número de cima, determina o número de tempos do compasso. Ou seja, 1, 2, 3, 4, o quaternário, ou 1, 2, 1, 2, o binário, ou 1, 2, 3, 1, 2, 3, o ternário. O denominador é que vai dizer quem é a unidade de tempo. Ou seja, o denominador é o número daquelas figuras, daquele painel que eu coloquei. A semibreve é 1, a mínima é 2. Então, o denominador vai exatamente indicar qual é a figura, que vai se chamar de unidade de tempo. Então, se tiver um 2 por 2, vou botar um 2 por 2? Um 2 por 2, a contagem vai ser 1, 2, 1, 2, vendo o numerador. E qual vai ser a figura que vai ser a unidade de tempo? Aí a gente vai olhar qual é a figura que tem o número 2, que é a mínima. Os números que servem como denominador são os seguintes. Denominador são os seguintes: 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. São os números das figuras de valores. E já está ali, como eu expliquei na aula anterior, né? O 1 é a semibreve, o 2 é a mínima, 4 semínima, 8 cocheia, 16 semicocheia, 32 fusa e 64 a semifusa. Beleza? E aí ela explica um pouquinho mais aqui, né? Considerada como unidade, metade da semibreve. Ele vai dar, na lateral, do lado direito, né, nessa página, ela vai falar sobre a referência da semibreve, né? Que é sempre a metade da semibreve, aí quarta parte da semibreve. Só que eu prefiro falar assim, ó, a mínima é metade da semibreve, a semínima é a metade da mínima, a cocheia é a metade da semínima, e assim eu vou dizendo que é sempre a metade da nota anterior. Não sei se deu para entender isso. O principal é decorar o número de cada figura. Faça isso que você não vai se confundir. Aí, vejamos um compasso indicado na seguinte forma: 2 por 4. Então, eu já sei que eu vou contar 1, 2, 1, 2. E quem vai ser a unidade de tempo? Quem é que tem o número 4? É a C mínima. Então, todo o compasso que vier 2 por 4, 3 por 4, 4 por 4, a figura que vai representar a unidade de tempo é a C mínima. Então, geralmente, os compassos simples vêm um 4 ali embaixo. Aí a gente já sabe que a semibreve vai valer 4 tempos nesse caso, porque ó, a mínima, no caso, a semínima, né? A semínima não é um número 4, então a unidade de tempo, quem vai valer um tempo dentro do compasso é a semínima. Então, se a semínima vale 1, a mínima vale quanto? O dobro da semínima, vale 2. Logo, a semibreve vale o dobro da mínima, então ela vai valer 4. Pegou isso aí? Essa parte é muito importante. Pega aquela figura que está representada pelo número do denominador, saiba que ela vai ser a representação da unidade de tempo dentro do compasso. Essa vai valer um tempo, tá? Deduz-se o seguinte: nessa fração 2 por 4, o numerador 2 indica o número de tempos, logo trata-se de um compasso de 2 tempos, isto é, binário, como eu falei. O denominador 4 determina para unidade de tempo a figura que representa a quarta parte da semibreve, ou seja, a semínima. Agora vamos fazer rapidinho aqui, que vai no próprio livro vai ter ali exercícios. Por exemplo,
Se eu tenho 2, o compasso 2 por 8, quem vai ser a minha unidade de tempo? Aí você vai lá e olha quem é o 8, é a cocheia. Então, a cocheia, num compasso 2 por 8, vai valer um tempo. Aí já mudou. E aí, antes da. Tem a cocheia, a semínima vai valer quanto? Vai valer 2. E a mínima vai valer 4. E a semibreve vai valer 8. Entendeu como é isso? Se tiver dúvida, me fale, porque esse é o principal objetivo dessa aula aqui, é compreender como funciona numerador e denominador.